Olá, vamos iniciar a segunda videoaula da competência 2, né, que vai tratar de análise SWOT. Eu sou a Elizabeth e o que é que a gente vai ver nessa videoaula? Vamos ver a prática, como acontece, como se organiza a análise SWOT. Então, para relembrar, né, a análise SWOT é uma forma de fazer o diagnóstico organizacional que traz aí 4 quadrantes, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembrando o quê? Que internamente, no ambiente interno, a gente olha forças e fraquezas, né? São variáveis, aspectos, né, sobre os quais a organização tem gerência sobre eles. E olhando o ambiente externo, a gente está vendo oportunidades e ameaças, que são, como sendo do ambiente externo, não estão ali dentro da empresa e a organização não tem gerência sobre eles, não é? Então, forças e oportunidades ajudam a organização e a gente pode entender que fraquezas e ameaças atrapalham, né, no alcance dos objetivos dessa organização. Então, aqui a gente tem um exemplo de um hospital qualquer, tá certo? Então, forças. Vamos avaliar se está adequado, né? Residência médica, eles devem ter um programa de residência médica, isso é considerado uma força. Lideranças democráticas e descentralizadoras. Equipe médica e de enfermagem especializadas. Referências em ortopedia e traumatologia. Educação permanente e atuante. Então, são pontos, são todos eles intrínsecos, né? A gente pode avaliar que estão bons para serem listados como forças e que são do ambiente interno e que ajudam, né, na consecução dos objetivos. Então, se a gente parar para pensar, mas como é que eles chegaram a essa matriz? Geralmente se faz esse tipo de trabalho de SWOT através de brainstorming, né? Se juntam as pessoas da empresa que podem contribuir com relação a esses aspectos da organização. Se faz às vezes por tema, né? Vamos tratar só de gestão de pessoas, aí faz uma reunião, né? Vamos falar só do aspecto, de outro aspecto, faz outra reunião, depois se junta tudo e se faz uma matriz única, né? Você pode apenas em uma reunião resolver isso, pode ser feito só com corpo estratégico, mas aí pode ter uma armadilha, não é? Você não enxergar os aspectos operacionais. Então é importante também pessoas de vários níveis hierárquicos participarem desse levantamento. Então, continuando, vimos forças, né? Fraquezas. Dimensionamento de pessoal inadequado, recursos humanos insuficientes, comissão de controle de infecção hospitalar ausente, falta de estrutura física para expansão, índice de absenteísmo e turnover elevados, carga horária dos médicos não cumprida na sua totalidade. Então, a gente pode ver que as fraquezas realmente são aspectos internos, não é? Então, também está adequado. Oportunidades. Relacionamento com as universidades, campo de estágio, realização de atendimentos clínicos e cirúrgicos, facilidade de acesso a meios de transporte público, grande número de profissionais de saúde disponíveis no mercado, crescente grau de exigência dos clientes e inovações tecnológicas. Também parece adequado. Por quê? Oportunidades, né, são aspectos do ambiente externo que podem ajudar a organização. Então, se a gente vê, são aspectos que existem lá que podem ser aproveitados por esse hospital de maneira a gerar vantagem competitiva para ele, não é? Então, também parece bem adequado. Por outro lado, olhando aí as ameaças, né, que são do ambiente externo e que podem atrapalhar, a gente tem inauguração de unidade ortopédica de outro hospital na mesma região, não é? Pode gerar aí concorrência. Clientes não têm percepção do valor real do atendimento, altos investimentos em propaganda e promoção pela concorrência, né? Novas regras da ANS. Então, aí parece bem adequado. A gente pode questionar um pouco esse segundo ponto, não é? Clientes não têm percepção do valor real do atendimento. Dependendo do caso, né? Como a gente está avaliando aqui uma análise SWOT que já está pronta, né? A gente não participou da discussão para essa variável estar alocada em ameaças, mas dependendo do caso, essa variável, cliente não tem percepção do valor real do atendimento, pode ser uma fraqueza, não é? Então, pode ser algum demérito interno que causa essa falta de entendimento nos clientes, né, nos seus clientes. Então, pode estar adequado em ameaça, mas poderia estar mais adequado em fraqueza. A gente não vai ter como responder, porque a gente não participou do momento em que essa variável foi colocada aí. Como é geralmente que se faz, né, esse levantamento, né, das variáveis? Geralmente se faz através de um brainstorming, uma reunião, né,
com várias pessoas da empresa, em que se começa a trabalhar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças por todos, né? Cada um vai dando sua opinião e vai discutindo aquelas variáveis. Algumas organizações fazem isso só com nível estratégico, o que pode ser perigoso, né? Porque a gente vai deixar aí as questões operacionais e a visão operacional de lado, né? Isso pode ser uma armadilha, né? Que a gente fica só com aquela visão diretiva ou gerencial e perde o operacional, que lá muitas vezes é o lugar onde tem os maiores problemas e que geram os problemas maiores, né? E a gente ficar só míope naquela visão estratégica pode perder esse viés aí operacional que talvez agregue bastante. E outras organizações também fazem esse levantamento através de reuniões temáticas, né? Por exemplo, vamos fazer hoje a análise SWOT da gestão de pessoas dessa organização, também é uma forma de fazer. Então, nessas reuniões aqui, as variáveis são levantadas e os pontos são realmente acordados em quais variáveis, em quais quadrantes, vão ficar. Então, essa variável, se a gente tivesse nessa reunião, a gente poderia saber, né, mais adequadamente em qual quadrante ela estaria. Vamos lá, então vamos analisar a análise SWOT do Ministério da Agricultura, né? Então, aí eles trouxeram todos os aspectos, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e aí bem dividido, internamente forças e fraquezas, externamente oportunidades e ameaças. Vamos olhar as forças, né? Qualificação e comprometimento do corpo técnico, representatividade do Ministério nos estados, bom ambiente de trabalho, boa estrutura física, trabalho relevante com a cadeia produtiva por meio das câmaras setoriais e temáticas, relevância dos temas de competência do Ministério, impacto das políticas públicas destinadas ao meio rural, capacidade de desenvolvimento de pesquisas agropecuárias, bom atendimento ao público, tradição e experiência histórica do mapa, credibilidade nas políticas de serviço de fiscalização, abastecimento e crédito e programas voltados à sustentabilidade. Então, parecem aí todos serem aspectos realmente internos, né, e de gerência do Ministério. Então, parece que essa parte aí das forças está adequada dentro do diagnóstico do Ministério. Então, fraquezas: interferência política sobre as ações técnicas, insuficiência e alocação inadequada de pessoas, desmotivação de servidores, alta rotatividade dos dirigentes, com descontinuidade de gestão e ações, falta de planejamento e de visão estratégica, ausência de capacitação adequada, sobretudo dos gestores, excessiva burocracia, falta de valorização profissional, envelhecimento da força de trabalho, falta de comunicação interna com a sociedade, limitada capacidade de gestão dos processos, falta de integração entre as áreas, falta de gestão do conhecimento, insuficiente estruturação de carreiras e remuneração, falta de integração das políticas. Olhando aí as fraquezas, a gente pode questionar algumas coisas, né? Que vocês vão ver que esses vão ser as maiores dúvidas quando a gente está fazendo análise SWOT, quando é fraqueza e quando é ameaça, né? Então, aí a gente tem algumas variáveis que podem ser vistas como ameaça, né? Por exemplo, interferência política sobre as ações técnicas. A interferência política, a gente já sabe que é algo maior, né? Algo que está além do Ministério, né? O Ministério não pode, a partir de hoje, dizer assim, não, a partir de hoje não vai haver interferência política sobre as nossas ações técnicas, né? Isso é algo que está no ambiente externo e que interfere diretamente nas ações do Ministério ou de qualquer, eu não diria qualquer, mas na maioria das instituições públicas, não é? Então, isso é uma ameaça ao negócio da instituição. Não considero uma fraqueza, não é? Porque está fora, não é algo que, por uma ação do próprio Ministério, será resolvido, né? Não está sob a gerência total dele. Então, é outra coisa que é outro ponto que a gente tem que observar com relação à fraqueza, que poderia ser uma ameaça. A mesma coisa ali, ó, alta rotatividade dos dirigentes, com descontinuidade de gestão e ações. Né? Não é o próprio Ministério que decide seus dirigentes, né? É uma decisão que vem de fora. Então, também não está sob a gerência do Ministério, poderia ser uma ameaça, tá? Vamos lá, oportunidades. Grande relevância econômica do setor agropecuário, possibilidade de realização de novas parcerias, intercâmbio de sistemas de informática com outros órgãos públicos e privados, abertura de novos mercados para o aumento das exportações, elevação do dólar e impacto nas exportações, desenvolvimento e incorporação das inovações científicas e tecnológicas ao agronegócio, aumento da demanda por alimentos, fruto do crescimento da população mundial, e aumento da demanda de produtos agropecuários sustentáveis. Então, a gente está vendo aqui
São todos aspectos positivos que estão no ambiente externo e que podem ser aproveitados pelo Ministério para gerar vantagem competitiva. Então, estão adequadas as oportunidades elencadas aí para o Ministério nessa análise SWOT. Ameaças: estabilidade política do governo, restrições orçamentárias, né, alta taxa de juros do financiamento e demais consequências, né, da economia, elevação dos preços de produtos e insumos importados devido à desvalorização do real, dificuldade dos produtores em acessar o crédito rural, desaceleração da economia chinesa e baixo crescimento econômico dos países como a Índia, protecionismo dos países desenvolvidos, imagem negativa do serviço público no Brasil, infraestrutura e logística precárias no Brasil, ocorrência de doenças e pragas, tendências demográficas de envelhecimento da população e migração das áreas rurais para as cidades. Também parecem todas adequadas aí essas ameaças, né? Inclusive algumas delas poderiam ser aplicadas em análise SWOT de vários negócios quando se fala de serviço público, certo? Então esses são os exemplos que a gente queria trazer com relação à análise SWOT. Até a próxima competência.